Oi, gente, tudo bem com vocês? Como estão passando essa quarta-feira de hoje que tá nublada, bem preguicinha? Pelo menos aqui em Sorocaba, hoje tá um dia bem nublado, com cara de chuva, deu uma esfriadinha, vontade de só usar o moletomzinho e ficar de boa. A ideia do vídeo de hoje é conversar com vocês rapidinho sobre as diferenças entre causa e sintoma, que muitas vezes, tanto em conversas do dia a dia como até mesmo na clínica, eu percebo que acaba gerando bastante confusão, tanto no sentido da pessoa saber qual ajuda profissional procurar, entender em que cada tipo de profissional da saúde pode ajudar no nosso sofrimento psíquico, como também para o nosso próprio conhecimento, que é importante pessoas serem da psicologia ou não, terem esse tipo de noção, que pode ajudar bastante a gente a se conhecer e a se entender melhor. Quando a gente está passando por um sofrimento muito intenso, a gente costuma ter sintomas e ter diferentes tipos de reações e diferentes tipos de sentimentos. Pode sentir tristeza, pode sentir raiva, desespero, vontade que tudo acabe, sintomas de taquicardia, de respiração ofegante, de aperto no peito. E quando a gente passa por esses tipos de episódios, a coisa que a gente mais quer é que esses sintomas e esses sentimentos acabem. A gente só quer que essas coisas acabem, o que no mínimo esses sentimentos e esses sintomas fiquem mais atenuados para a gente sofrer o menos possível com eles. E diante disso, o que muitas vezes a gente acaba fazendo? A gente tenta apelar para recursos no sentido de atenuar o sintoma. E muitas vezes essa possibilidade acaba se dando por busca de vias de escape, por distrações, por uso de medicamentos psiquiátricos, por uso de outras substâncias, por meio de comida, por meio de vários recursos que a gente vai encontrando no nosso dia a dia para se desviar um pouco mais daqueles sintomas. E até mesmo aquelas técnicas que a gente vai aprendendo de respiração e tudo mais, de contagem, elas ajudam bastante. E de fato, quando a gente está passando por um sentimento muito intenso de sofrimento e tudo mais, é importante sim a gente reconhecer esses sintomas que a gente está tendo e atenuar esses sintomas, porque sem dúvida é o primeiro passo necessário para atenuar o sofrimento que a gente está tendo. Entretanto, não é sempre que esses sintomas serão pontuais. Muitas vezes eles acabam se repetindo, não é mesmo? E aí o que acontece? A gente se vale de técnicas, de vias de escape, de formas de distração para se desviar desses sintomas ruins. Só que, passado um tempo, ocorre a reincidência desses sintomas. A gente volta a ter esses mesmos sintomas novamente, eles tornam a se repetir, e isso vai gerando, não só pelo sintoma, mas pela reincidência dele, um desgaste psíquico e emocional muito grande. E aí, entendo que nesse ponto, o psicólogo e a psicóloga têm muito a contribuir, porque fica muito nítido nesse momento que cuidar do sintoma em si não basta. É necessário também a gente cuidar da causa do sofrimento, que é uma coisa que não cabe dentro de soluções imediatas para a gente resolver rapidinho. São coisas que envolvem um cuidado muito maior e um dispêndio de tempo que, uma vez que a gente está lá inserido no sintoma do desespero, do sofrimento, da ansiedade, a gente quer resolver rápido para ontem, para passar logo. E que nem sempre vai dar certo esse tipo de coisa, porque cuidar da causa dá muito mais trabalho do que cuidar do sintoma. Se cuidar do sintoma em si já é difícil, muitas vezes exige a ajuda de um profissional, de uma rede de apoio, de um amigo que possa nos ajudar nesse momento intenso. Cuidar da causa é ainda mais difícil. Envolve a gente conseguir desenvolver um olhar do lugar desse sofrimento que a gente está tendo, entender a historicidade dele na nossa vida, qual tipo de vida que a gente está levando, qual é a história de relações que a gente vem construindo ao longo da nossa vida e qual é a estrutura de vida que a gente tem que oportunizou a formação desse sofrimento.
Ou seja, é a partir desse mapeamento todo da nossa história, que pode se dar muitas vezes sozinho, mas também pode se dar com a ajuda de um amigo, de um colega e também de uma ajuda profissional qualificada, a gente pode entender a causa. E é muito importante a gente entender as causas das coisas que a gente sente, dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos. Não no sentido de que mapear a causa vai automaticamente resolver o problema. Não é como se fosse uma solução mágica. Ai, descobri a causa, resolveu a minha vida. Não, muito pelo contrário. A causa, ela é toda uma trajetória que a gente vai ter que fazer, que implica em autoconhecimento, e o próprio desvelamento dessa causa ou causas vai muitas vezes já apontando pra gente diretrizes do que a gente tem que mudar na nossa vida, de coisas novas que a gente tem que construir, de coisas que não se sustentam mais e que a gente tem que mudar. Ou seja, não só no processo de eu desvelar essas causas, mas até o manejo que eu vou ter diante delas é muito importante eu ter bastante criticidade, ter bastante competência analítica, e por isso que é muito interessante a gente muitas vezes buscar uma ajuda profissional para lidar com isso tudo. E, consequentemente, também, a partir do momento que eu tenha um tempo e um cuidado maior para entender as causas do meu sofrimento, indiretamente eu vou estar cuidando do sintoma também. Porque se eu estou trabalhando nas causas, na raiz que lá atrás está engendrando esse sofrimento, eu estou trabalhando nas estruturas de relações que estão oportunizando o sintoma que emerge depois, né? Em vez de trabalhar só lá na superfície do sintoma que aparece, eu estou indo lá na raiz, lá na gênese que produziu esses sentimentos difíceis. E é isso. A ideia de hoje foi falar da diferença de causa e sintoma com vocês bem rapidinho, porque é uma demanda que surge bastante, é uma dúvida que muitas pessoas têm. E nessa semana de vídeos falando de papel de psicólogo, eu achei que foi legal falar isso com vocês, para poder demarcar essa especificidade do cuidado com a causa. E é isso, gente. Fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem, conversem por videochamada com pessoas amadas e a gente se fala mais.